Entre nós traz para você esse jovem lindo, maravilhosamente casado, super paizão, 4 filhos. Isso. Missionário, escritor, evangelista, pregador, TikTok. O que mais Faz que tudo. o Guilherme Batista é? E já começando, vamos falar sobre a Juventude pelo Brasil, que foi recente, que vocês criaram aí nesse período de eleição 2022, já no período do segundo turno. Qual que era o objetivo para vocês fazerem nascer esse projeto? Você e o Nicolas, que eu também acho o Nicolas super bombado, super capacitado, um jovem que veio para fazer a diferença igual a você. Olha, Isaura, eu e o Nicolas, a gente criou uma amizade muito grande. Eu tive a oportunidade de trazer ele uma vez no retiro, a gente ficou bem amigo, a gente sempre compartilhava muitas coisas pelas redes sociais. E eu não sei você, mas normalmente quando passou o primeiro turno das eleições, sabe quando parecia que você era aquele super-herói, sabe aquela cena de super-herói? Todo mundo foi. A nação precisa de mim, precisa fazer alguma coisa. E aí eu me lembro que eu mandei mensagem pro Nicolas e eu falei assim, gente, nós precisamos ir pra rua, nós precisamos ir pros estados, nós precisamos ir para esses lugares. E a gente via, tipo assim, um trabalho com a primeira-dama, com as mulheres, a gente via o presidente levando as multidões, a gente via cada área, mas a gente não via a maior força que a esquerda gastava, que era com a juventude, gente do lado de cá nosso fazendo algo para a juventude, né? Então o Nicolas é muito jovem, eu também ainda sou jovem, e aí a gente também chamou a Jay, que é hoje a maior influenciadora de jovens cristãos na internet. A gente falou assim, vamos rodar o Nordeste, então, os lugares onde tiveram, tipo assim, o grande número de votos contrário, porque a esquerda ela tem esse plano, né? Ela entra dentro da escola, ela entra dentro da universidade, ela vai na cabeça dos jovens. Então, assim, uma das coisas que eu descobri no meio de todo esse percurso é que, tipo assim, essas lideranças de esquerda dentro de faculdades, eles nunca saem. Em que sentido? Eles entram, aí eles fazem parte da liderança ali dos planos da esquerda dentro da universidade, e a partir de certo período que a faculdade permite, depois de acho que uns 4 períodos, são 2 anos de faculdade, eles fazem uma matéria por ano, uma matéria por semestre, que faz com que eles fiquem durante muito, muito tempo dentro da faculdade. Por isso que normalmente não, quando um cristão entra na faculdade, ou quando alguém de direito entra na faculdade, o que ele mais quer é que 4 anos ele já saia. Agora não, de esquerda, as lideranças deles permanecem fazendo ali um curso para manter a matrícula deles ali, e aí por isso que a base deles é tão forte. Então, quando eles entram dentro de escolas e universidades, eles destroem a mente de alguém que é cristão, de alguém que acredita. E é porque bem na hora que esses jovens, eles normalmente estão pegando alguém como referência. Sim. É bem nesse momento que Isso. eu acho que entra aí no ensino médio e depois a faculdade, né? Eu ainda vi isso um pouco quando meus filhos entraram nas faculdades e graças a Deus, né, eu pude despertar para isso, como muitos pais já despertaram para isso, só que faltavam os próprios jovens despertar para isso. Sim. Porque quem que alcança o jovem? O próprio jovem. Sim. Não é o pai e a mãe, não é o... Com jovem eu sei que a maior referência deles são os próprios jovens, eles olham para eles mesmos, o adolescente ele olha para ele mesmo, então assim, por isso que hoje com o trabalho do retiro que a gente faz, que a gente roda até o Brasil, a gente tem a oportunidade de colocar adolescentes e jovens ali bem novos, com 20, 21, 22 anos de idade, para pregar, para cantar, para fazer teatro, porque o adolescente ele não tem muita referência mais velha. Então eu que estou com 32 anos de idade, com um adolescente eu já sou super velho. Super, super velho, por mais que eu lidere eles. Então, eu já sou bisa. Eles se espelham muito em quem é da idade deles. Eles falam assim, tem um menino ali de 17 anos que está fazendo, então eu também posso fazer, então eu também quero fazer. Então, por isso que o Juventude pelo Brasil nasceu disso. Nós somos jovens, ali nessa idade onde eles ainda se espelham na gente, então nós vamos levar essa mensagem para eles. Guilherme, a gente percebeu também que, mesmo que vocês tenham movimentado muitos jovens, eu acho que nós sabemos hoje que a gente não se preparou.
há um projeto para que a gente possa também, os jovens, vocês estão trabalhando, desenhando esse projeto para que os jovens possam começar também a continuar, e não só em época de eleição, a esclarecer realmente o que é o socialismo, o que é o capitalismo, e deixar isso mais claro e fazer o grupo dos jovens, em vez de ter toda essa esquerda influenciando nas escolas? Olha, Isaura, eu tenho certeza de que essa eleição foi um aprendizado e o que a gente passou tem sido um aprendizado muito grande. Então, assim, vamos usar o exemplo da Copa do Mundo. O Brasil era uma potência para se ganhar a Copa do Mundo. A gente sabia da capacidade do Brasil de se ganhar a Copa. E escolhas erradas, formas erradas de agir ali naquela situação, era, leva o time agora para retranca, faz isso aqui, nos pênaltis não coloca um menino para bater o pênalti no início, faz essa ideia. Eu acho que ensinou muito para as outras seleções que foram para as outras fases. Tanto que você não vai ver nenhuma seleção colocar um jovem muito novo para começar batendo pênalti. Dentro de tudo isso. Vai colocar o teu melhor primeiro. Vai colocar o melhor, vai colocar aquilo ali. Levou o gol, ou fez o gol, agora segura na retranca, vai naquilo. Então, a seleção brasileira ensinou para os outros que vieram depois. Então, eu acho que essa eleição agora ensinou muito para as próximas eleições que nós tivermos, para tudo aquilo que vier pela frente. Então, assim, a gente viu que não adianta querer de última hora, querer resolver a parada, que o Brasil é muito grande. Então, nós precisamos começar agora mesmo. Não é nem esperar o ano de 2023 começar. Dentro de tudo isso, a gente vai começar a agir, entrar dentro de alguns lugares, ir para algumas regiões. A gente viu a força que o Nordeste tem. Então, assim, querendo ou não, precisa se gastar força naquele lugar para abrir a mente do povo, para mostrar a realidade para o povo. Para mostrar que a região dele precisa de prosperidade. Precisa de prosperidade. Né? E não viver de favor de um governo, e sim você ser autônomo, você ser formado, você ser qualificado e você ter o seu emprego, a sua empresa. Né? Eu estava no Nordeste, teve até alguém dizendo assim, falou assim, olha, aqui existem comunidades onde não tem acesso a muitas coisas. Então, quando eles ouvem o presidente dizer que o Brasil vai se tornar uma Argentina, o aspecto de Argentina que eles têm é de que a Argentina tem Buenos Aires, tem o Messi, só tem coisa boa. Então parece que você está dizendo que o Brasil vai se tornar algo bom, sendo que às vezes não é essa a realidade. Então quando você olha para essa oportunidade, você precisa abrir a mente das pessoas, você precisa mostrar a realidade, você precisa levar para os jovens a informação certa do que de verdade a nossa nação pode se tornar. Então, Juventude pelo Brasil, a gente levou a palavra de Deus, a presença de Deus com louvores, com canções, e também abriu a mente dentro daquilo que o Nicolas já faz. Junto com a gente também estava o André Fernandes, que é jovem, tem 24 anos de idade, e que foi o mais votado estadual há 4 anos atrás, e agora o mais votado federal lá no estado do Ceará. Então, assim, nós tivemos também o Felipe Barros, que é um jovem também do Paraná, que estava junto com a gente, e a gente teve a Jay. Então, a gente tentou, dentro de tudo que a gente estava fazendo, mobilizar e sacudir. Deu um efeito muito grande, mas precisava de muito mais. Precisava de muito mais. Eu te pergunto, você acha que o caminho é fazer esses trabalhos através da política ou juntar as pessoas que estão em destaque, juntar o povo da igreja? Como que vocês pensam em unir todos esses jovens para tomar um caminho para que a gente possa recuperar esse tempo perdido? Olha, eu acho que é porque só a gente do lado de cá que separa tudo. Ah, não, o evangelho não pode se envolver com isso aqui, com a política não pode ir nisso aqui, o cristão fala até essa parte. Eu vi uma postagem muito, muito sensacional, acho que foi até o pastor Lucas Galdino que postou, que a postagem é tipo assim, o pastor pode aconselhar no divórcio do casamento, o pastor pode aconselhar quando o filho está nas drogas, o pastor pode aconselhar quando está tendo uma crise financeira, o pastor pode isso, o pastor pode que uma hora que chega na hora da política, o pastor não pode dizer qual que é a melhor opção de candidato que você poderia falar. Então, tipo assim, a igreja ainda tem essas separações que não existe, que é tudo um ambiente só. Por isso que quando a gente viajou um adolescente, que é a Jay, viajou o Guilherme, que é um evangelista, junto com o Nicolas, que é um jovem que está na área da política, porque a gente sabe que não existe separação de tudo isso. A gente vive isso. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é praticamente toda política. Ela é de reis, de governantes. Então, os grandes homens da palavra de Deus todos chegaram ao cargo de rei, chegaram ao cargo de governantes. Todos. Então, assim,
E juízes, e de comando. E de comando. E a gente, tipo assim, não. Então, eu fico pensando que Bíblia que é que essas pessoas estão lendo que elas fazem. Eu não vou longe, não, entendeu? Lá na minha igreja teve pessoas que entraram na minha rede social e se identificaram da igreja. Olha, eu sou da igreja, da sua igreja, entendeu? E eu não concordo. Eu acho que se seu marido fosse um homem de Deus, ele não estava na política. Aí eu, oi? Então, assim, você leu a Bíblia, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que falar um pouco mais isso dentro das igrejas. É a minha maneira de ver. E quando eu falo aqui dentro da igreja, é para a nossa comunidade. Não é chegar no púlpito e no lugar de pregar e ir lá falar, mas eu acho que para a comunidade da igreja. Esse é o nosso... É o nosso quintal, né, que a gente fala, é a nossa casa. E ali a gente começa, eu acho que os pastores deveriam dar espaço para que os jovens pudessem debater, inclusive levando os políticos Sim. e causas políticas para serem debatidas, seja através da rede social, seja através de encontros de jovens, mas eu acho que a gente tem que fazer isso e, quem sabe, até começar a treinar esses jovens para serem futuros políticos no país. Uma das coisas que eu penso, que a gente até estava conversando com o Nicolas quando a gente bateu papo sobre isso, é de que a gente precisa preparar políticos da mesma forma que você prepara quem quer ser médico, quem quer ser advogado. A gente precisa começar desde jovem, desde o ensino fundamental, ensino médio, aqueles que se destacam nessa ideia de eu gosto da política, eu gosto dessa área, e a gente preparar eles para isso. Então, porque, desculpa te interromper, mas só pegando o gancho aí, o Nicolas sofre preconceito por ser muito jovem no meio desse povo todo já de mais idade, como quem diz assim, olha o cara dessa idade, está chegando e tomando conta, sabe? Então tem esse preconceito também junto, e que eu acho que os jovens têm que se unir para quebrar a barreira, não por ser só jovem, mas por estar formado, por estar informado, por ser capacitado e saber realmente o que acontece lá dentro. Eu vejo, não só na política, mas em todas as áreas, igual, tipo assim, olha, quando você olha para a Bíblia, você vê Deus levantando reis, levantando governantes, levantando líderes, levantando... Homens e mulheres. Homens e mulheres, escolhendo discípulos jovens. Só que o que eu fico pensando é que, tipo assim, a igreja, a política, só coloca pessoas nos mais altos cargos quando eles já estão, tipo assim, dos 50 para lá. E para Senado mesmo tem um mínimo, né? Tem um mínimo. Então, tipo assim, poucos são os de 35, 36, 37. Você vai pegar ali gente de 50 para lá que normalmente assume esses cargos. As pessoas têm medo de escolher o jovem porque eles falam assim, nossa, falta de experiência, pode dar muito errado, pode fazer muita cagada, pode ser muito bagunçado. Só que, tipo assim... Quem freia, né? Os mais velhos estão indo tudo muito bem? Não, também estão fazendo coisa errada. Estão agindo de forma errada, estão tomando decisões que... E não é nem que não sejam capacitados, mas eu acho que tem que ensinar alguém para entrar. Sim. Então, eu acho que se a gente tiver... Então, assim, olhe para o Nicolas, 26 anos de idade. Eu tô olhando para o Guilherme. Sim, mas assim, se você pega um Nicolas de 26... Eu tô falando politicamente. Sim, se você pega um jovem de 26 anos de idade, pegue todo o hall de deputados que entraram, os mais velhos. O Nicolas está mais preparado, você acha que quantos por cento dos deputados que estão lá, você acha que o Nicolas está mais preparado? Ele vai estar com uns 80% pelo menos, ele vai estar mais preparado na política do que algumas coisas. Por quê? Porque é alguém que se preparou há muito tempo. Você vê muitos assim, o cara trabalhava em tal área, e aí ele vai para a política, aí tal área. Mas não se teve um preparo de política. E agora você entrando na política, o Vanderlan já está na política há muito tempo, mas assim, pessoas vão entrando, você sabe o quão necessário se entender o jogo político, né? Essa ideia política. Aí que eu digo, por exemplo, quando se fala no jovem, eu acho que qualquer pessoa que não está, né? A gente não tem um preparo político. E eu acho que a gente tem que ter esse tempo para entender que de fora é uma coisa, quando você entra é outra. Então, por exemplo, eu quero ir lá porque eu vou me falar o que eu quero e penso o que eu quero. Ok, você pode falar, você pode se expressar da forma que quiser, mas o espaço que você vai pegar, o trabalho que vai trazer benefício para o seu estado, benefício para o seu país, entendeu? Esse é o caminho, você gritando, berrando e tudo mais, sabe? Não, acho que quando você fala assim, eu preciso entrar na política, primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que entender, presta atenção aí, agora, política é o espaço que nós temos para debater ideias. Se você não sabe debater ideias, você não pode entrar na política, entendeu? Se você não aceita que outras pessoas pensem diferente de você, você não pode entrar na política,
Porque você vai lá dizer, olha, quem eu represento pensa assim, assim, nós pensamos assim, e eu quero espaço para colocar isso também. Ou então, não concordo com isso aí, vamos negociar isso aí. E negociar é negociar ideias, sabe? O que você pensa, o que a minha turma pensa, e encaixar todo mundo na esfera que o país possa viver bem para todos. Então, quando a gente fala isso, por exemplo, o Nicolas está entrando agora. E você vê o tanto de pancada, né, que o sistema está dando nele. Geral, não é só nele. Mas nós estamos vivendo um momento muito diferente do nosso país. Mas essas experiências de estar lá dentro, é diferente de a gente pensar aqui fora que quando chegar lá você muda o mundo. E não é que muda o mundo, mas a gente tem que começar a somar pessoas para que a gente possa fazer a diferença junto nas votações. Sim. Na maneira de pensar, na maneira de decidir. Né? Então, assim, quando eu falo para você aqui, eu olho para o Guilherme, é um bom representante da turma, sabe? Então, eu penso que futuramente você tem que estar na política, o Nicolas tem que estar na política, outras meninas, cadê as mulheres? As mulheres jovens para participar também da política, entendeu? E ter o seu espaço. E não é o espaço da mulher, é o espaço do jovem, Sim. entendeu? Porque nós temos que preparar isso. Eu acho que nós temos que preparar, temos que levantar. Você vai ser muito bem-vindo. Esse tempo é um tempo bom. Se Deus falar assim, meu filho, vai, eu estou lá na hora que Ele falar. Deus sabe. Eu vou votar. Eu estou desde o início dizendo, Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, onde o Senhor quiser. Não é. Normalmente Ele sempre me escolhe para coisa doida, então tipo assim, eu já parei de falar que não vou fazer mais as coisas. Olha onde eu estou. Porque Ele sempre fala assim, é nesse lugar. Então, assim, eu acho que Deus precisa de verdade levantar jovens para todas as E aí esferas. é um preço muito alto a se pagar, né? Porque quando você fala em política, as pessoas desacreditam. E olha, eu ouvi um dia, Isaura, e foi até o Marco Feliciano que falou isso aí. Um dia que ele foi falar no retiro pra gente, ele disse assim, olha, o diabo só é dono daquilo que a igreja deu para ele. Então, a igreja deu lá atrás tantas coisas, a igreja deu lá atrás a política, dizendo assim, política é do diabo, tantas coisas, estou tentando lembrar aqui, mas a última coisa que a igreja estava querendo dar é a rede social, dizendo assim, rede social é do diabo. Quantas igrejas que não aceitavam que tivesse transmissão dos vídeos do YouTube? Que falava assim, não, isso aí, levar o povo para a internet, um monte de coisa. Aí ficou 2 anos de pandemia, teve que levar para a internet. Então, assim, a igreja inúmeras vezes sofreu porque dizia que isso era do diabo. Aí isso era do diabo. Aí era como se o diabo estivesse dizendo assim, não é não, mas você está querendo me dar, então eu pego. Então, assim... Por isso que a gente sofre tanto hoje para assumir os lugares. A igreja disse que a televisão era do diabo. Era. É isso mesmo. E aí você vê a dificuldade que é para você entrar numa televisão, para a igreja que tem comando de tudo, entrar na televisão, entrar na política, entrar nas redes sociais. Eu li um livro recentemente que fala sobre os tesouros do céu. E que tudo tem preparado dentro do que você está falando. Para aqueles que temem a Deus. Sim. Então, em vez de você estar orando para fulano da política se converter, ou então um artista se converter para ser um bom, Deus quer você, o improvável, que seja esse cara de destaque. Aí Deus tem preparado para a gente tesouros tremendos. Sim. E Deus quer homens e mulheres empresários tomando conta da mídia, das redes sociais, das indústrias, das escolas, entendeu? E aí a gente fica orando para que as pessoas que estão lá, às vezes, entendeu, em certos lugares, para se converter, para ter temor de Deus, para ensinar isso aqui. Deus quer que o povo dele assuma isso, olha, entendeu? Que eu aprendi, achei isso tremendo. Eu aprendi algo muito especial quando eu era adolescente. Eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu não estou vendo mais ninguém casar virgem. Será que tem como casar virgem ainda? Nos tempos de hoje, né? Que você aí tá sabe o falando. que Deus falou? Ele falou assim, case virgem, você vai poder dizer para todo mundo que tem como casar virgem. Sabe o que Deus estava querendo me dizer com isso? Ele estava dizendo assim, quando você olhar à sua volta e não achar exemplo nenhum, quem sabe eu estou te levantando como exemplo nessa geração. Então, quando a gente olhar à nossa volta e falar assim, não tem nenhum jovem representando, não tem nada fazendo isso, não tem um evangelista nas ruas, não tem um evangelista nas praças, não tem... Que quem sabe é Deus dizendo assim, estou te levantando para isso, estou colocando você para vivenciar isso. Então, eu sempre falei para Deus, quando Deus falou assim, Guilherme, eu quero que você pregue a minha palavra. Eu falei assim, Senhor, eu vou ser bem sincero com o senhor não precisa de mais um pregador. O senhor está precisando de algo muito específico. Tem muita gente dentro da igreja pregando, eu quero ir para fora das igrejas. Eu falei assim, o que o senhor está precisando? Seja específico. Fale comigo, porque eu quero entender essa parte específica do que o senhor quer, porque eu quero fazer o que o senhor de verdade está querendo. O senhor não quer mais um pregador, o senhor quer algo muito específico.
E eu me coloquei à disposição. E por isso que tudo que eu vivo hoje é muito específico. É muito único. Muito legal. É muito bacana. E aí eu acho que essa é a parte mais legal. Quando entrou a pandemia, Deus falou assim, Guilherme, entra no TikTok. E eu criei uma conta no TikTok. Passou alguns dias, eu vi na internet assim, TikTok se torna o segundo aplicativo mais baixado no mundo por adolescentes. Eu falei assim, então eu tenho que estar nesse lugar. Então eu me tornei o pastor do TikTok. Queria que você falasse um pouquinho sobre os jovens oram 3 horas da manhã. Ah, sei lá. Eu não sabia que existia isso não. Tipo assim, Deus falou comigo e falou assim, Guilherme, eu quero que você leve os jovens para oração. E eu falei assim, então de boa. E aí eu sou muito criativo. A minha parte, acho que a melhor parte minha é a criatividade. Então, quando Deus fala algo, eu moldo dentro de algo criativo. E aí, o que tinha mais criativo na época para eu levar o povo para orar era as lives. E isso antes de pandemia, ninguém tava nessa vibe de live. E aí eu comecei então a fazer as lives de oração. E eu falei, Deus, qual horário que o senhor quer? Ele falou, às 3 da manhã. Eu nunca tinha orado às 3 da manhã. Eu só orava em horário comercial, das 7 às 22 ali, no máximo. É bom o horário comercial. Eu não orava nesses horários aí que é das tia do coque. E aí eu vou para as lives de oração de madrugada, a gente fez... A ideia inicial era fazer 21 dias, porque eu falei assim, olha, eu vi que 21 dias se tornava hábito, né? Qualquer coisa que você fizer 21 dias se torna hábito. Não só oração, se você fizer isso com academia, se você fizer isso com leitura, você entra nessa rotina. E aí eu fiz então, no primeiro dia que eu fiz a live, eu falei assim, gente, nós vamos fazer então 21 dias de oração para ajudar vocês a colocar a oração como hábito na vida de vocês. E aí eu me lembro que alguém comentou na live dizendo assim, para se tornar hábito precisa ser 63. Essa é a minha cara. Eu já estava animado para fazer 21 dias. Aí eu falou 63. Bombando 21. Foi como assim 63? Fosse 21 se torna rotina, 63 se torna hábito. Aí eu falei assim, então é para tornar hábito, então vamos fazer os 63. Eu fiz os 63 dias de oração e aí nós finalizamos. Só que no dia que finalizou, eu falei, gente, graças a Deus, obrigado, terminando 63 dias de oração, eu tinha um grupo no Telegram e tal. Aí eu dormi. Amanhã não precisa acordar 3 da manhã para orar. Graças a Deus, não precisa mais orar 3 da manhã. Só o dia que eu senti no coração mesmo, né? E aí o meu despertador tocou às 3 da manhã. Eu tava no automático e eu esqueci de tirar. Aí eu dormi, ele despertador, aí eu falei, já despertou, eu vou orar. Dobrei o joelho, terminei de orar. A hora que eu acordei, assim, que eu levantei da oração, eu peguei o celular e aí eu fui no grupo do Telegram. Tinha umas 400 mensagens do povo dizendo assim, ainda estamos aqui orando, estamos aqui orando. E não precisava mais orar. Não era o dia 64. E era como se Deus estivesse dizendo, se tornou hábito na vida de algumas pessoas. Legal. A prática da oração. E aí estava chegando perto do final do ano como agora. E eu falei assim, se 21 é rotina, 63 é hábito, e se eu fizer 366 dias? E aí, então, eu decidi em 2020, que foi o ano da pandemia, fazer 366 dias de oração, levando os jovens para a oração. E até março, tinha umas 300 pessoas que participavam comigo na oração de madrugada. Quando entrou a pandemia, as lives foram para 4, 5 mil pessoas de madrugada, porque estava todo mundo acordado nesse horário. E foram mais de 6 mil pessoas que entregaram a vida para Jesus nas lives de madrugada. Bacana. De oração. Foi sensacional. Inúmeras pessoas que estavam suicidando, que entraram na live dizendo assim, abri essa live aqui agora que eu ia tirar a minha vida e eu não sei porque eu tô aqui. Uma vez um cara falou na live, eu não vi nos comentários, que ele ia tirar a vida dele, que ele já tava com a corda tudo pronto. A hora que terminou a live, o pessoal disse, Guilherme, corre e chama esse cara. Aí tem jeito de você fazer tipo FaceTime pelo Instagram. E aí eu vi o Instagram do cara, eu liguei. A hora que eu liguei, ele tava com a corda no pescoço, assim, amarrado já. E ele falou assim... Eu falei, se Deus não tivesse, se fizesse nada agora, eu iria tirar minha vida no próximo minuto. E aí você me ligou. E aí, como eu tava participando da sua live, eu atendi. Ele cortou a corda na minha frente. E aí, esses dias até eu fui ministrar em São Luís do Maranhão. A hora que eu tava lá, ele foi lá e me deu um pedaço da corda. Ele foi me ver ministrar e me entregou aquela corda assim de presente, assim, dizendo assim, essa corda aqui foi do dia da live de oração. Você tá vendo aí toda essa experiência que você teve. Precisa ser... passada, precisa ser repartida, né? E a gente acaba sendo pouco tempo com tanto assunto. E eu fico feliz de ter você aqui mais uma vez. Já nós estamos de volta. Vai ser top. Porreta. Todas as vezes que Deus abençoe sua família, amém. A Mariel, né? As crianças, o seu ministério. Amém. E agora que acabou mais a correria, né? A gente tem que juntar mesmo e fazer
alguma coisa acontecer de benefício. Começar. Começar, dar o primeiro passo. E eu quero estar lá no primeiro passo. Fechou. Obrigada pela sua participação. E também queria que você falasse nessa câmera aqui, ó, o que os jovens têm que fazer hoje com essa rede social imediatista aí. Qual o conselho que você dá para eles? Olha, para você que está me acompanhando, eu digo que a maior comissão de Cristo que ele deixou para cada um de nós é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu abro o meu celular agora em uma live, eu consigo ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura sem sair de casa. Então a rede social hoje facilitou, é o ID do preguiçoso. Se você não quer sair de casa para fazer nada, você abre a sua rede social, prega para alguém. Ah, mas são só 10 pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acho que você não sabe quem foi que ganhou o Billy Graham para Jesus, mas alguém ganhou o Billy Graham para Jesus. Então, quem sabe, você pode não ser o de ganhar milhões, mas você pode ser aquele que ganhe alguém que vai ganhar milhões. Então, ali, às vezes, na sua rede social, vai ter 10 pessoas te assistindo na live, mas essa pessoa que você vai ganhar para Jesus vai ser alguém que ganha milhões. Então, o ID de Cristo está muito fácil, está muito fácil. Você não vai ter desculpa na hora que você chegar de frente de Jesus. Na hora que você estiver na cara de Jesus, você não tem desculpa mais nenhuma. Ah, não preguei por causa disso. Eu era preguiçoso, eu era medroso, eu não tinha coragem. Jesus está dizendo assim, você não tinha desculpa. Então, a rede social é simplesmente mais uma arma e ferramenta para que a gente não tenha desculpa quando a gente chegar no final do tempo. Tamo junto. Vem pra cá entre nós, não sai daqui não. Aqui tem, jovens, tem gente inteligente, tem gente que vem aprender com a gente, tem gente que vem ensinar a gente. Então fica entre nós porque aqui é tudo de bom.